Graça e paz da parte de nosso amado Deus e de seu Filho Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Aleluia. O Homem Espiritual, de Otmani, publicado pela editora Betânia, capítulo 4 do volume 2. Resumo: oração e combate. Crentes carnais utilizam suas orações para conseguir seus próprios objetivos e ideias. Quando entramos no reino espiritual, descobrimos quão vazios nós somos, porque não há nada em nós que possa dar vida aos outros ou derrotar o inimigo. Uma oração espiritual é feita depois que conhecemos a vontade de Deus, através da nossa intuição. A Bíblia nos manda orar em todo o tempo no Espírito. Então, primeiro devemos pedir a Deus que nos mostre aquilo pelo qual devemos orar e como devemos fazê-lo. Para que nossas orações sejam espirituais, devemos confessar que somos fracos e não sabemos orar, e pedir ao Espírito Santo que nos ensine a orar. A verdadeira oração se origina no trono de Deus, e primeiramente é sentida em nosso espírito, e só depois é entendida na mente e expressa através do poder do Espírito Santo. Ninguém consegue orar com seu espírito se durante o dia todo andou segundo a carne, pois a qualidade da oração de uma pessoa é determinada pela qualidade da sua vida. Orar frequentemente no espírito nos capacita a vencer o inimigo em nosso interior e no mundo exterior. Se um crente falha na oração, falha em tudo. Combate espiritual. Ao experimentar o batismo no Espírito Santo, descobrimos o poder sobrenatural de Deus e entramos em contato com a própria pessoa de Deus. Começamos a conhecer de que maneira devemos resistir e combater o inimigo com nosso espírito através da oração. Há uma importante diferença entre o espiritual e o sobrenatural, pois só as experiências espirituais se originam no espírito. Os crentes devem examinar suas experiências para ver se procedem do exterior através de seus sentidos. Eles nunca devem aceitar o sobrenatural sem examinar sua origem, pois Satanás também pode realizar atos sobrenaturais. O espírito do cristão enfrenta o espírito maligno com sua força espiritual. E andando segundo o espírito, aprende a orar constantemente contra os poderes do mal. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Como é que conseguimos resistir ao inimigo? Com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. São muitos os que foram enganados pelo inimigo e que precisam ser libertados, pois estão amarrados por experiências sobrenaturais. Há cristãos que ficam alvoroçados pelos fenômenos sobrenaturais, sem saber que isto só serve para aumentar o seu orgulho. Algo de que devemos nos prevenir no combate espiritual. A nova vida em nosso interior está constantemente em guerra contra tudo que se opõe ao nosso crescimento espiritual. É uma guerra contra os pecados, contra o inimigo sobrenatural. Quando o cristão se torna espiritual, o espírito maligno faz o primeiro ataque contra seu espírito. Nesse combate, a mente do crente deve permanecer calma. Seus sentidos físicos devem manter-se em equilíbrio. O crente deve ser guiado pelo seu espírito, sob a direção do Espírito Santo. Deve estar vigilante para cooperar ativamente com o Espírito Santo na batalha. Deus deseja e espera que sintamos o que Ele sente, que pensemos o que Ele pensa e que desejemos o que Ele deseja.
e somos nós mesmos que temos de pensar, sentir e desejar, porém, sempre de acordo com a vontade de Deus. Há uma diferença fundamental entre a obra do Espírito Santo e a do espírito maligno. O Espírito Santo nos move a trabalhar sem colocar de lado nossa personalidade. O espírito maligno exige que a pessoa fique inativa e passiva, para assim poder trabalhar em seu lugar, fazendo dela um robô. O crente precisa saber que nem todo movimento no seu interior é do Espírito Santo. Alguns crentes são incapazes de distinguir entre espírito e alma e são facilmente enganados. Estando inativos, Satanás passa a lhes dar muitíssimas sensações de prazer, numerosas visões, sonhos e experiências sobrenaturais. E eles as recebem como vindas do Espírito Santo, sem saber que é sua passividade que atrai essas experiências falsas. À medida que o crente se torna cada vez mais passivo, ele não mais acredita que a forma do Espírito Santo de dirigi-lo seja por meio da sua consciência ou pelas decisões que vêm da sua intuição. Em vez disso, ele será guiado por uma forma mais elevada, ele acredita, na qual o Espírito Santo lhe falará diretamente através de alguns versículos bíblicos. Em lugar de exercer seu poder intuitivo para captar o pensamento do Espírito Santo, ou usar sua consciência para discernir o bem do mal, simplesmente seguem a voz sobrenatural que vem do exterior, tornando-se robôs. Eles confundem o sobrenatural com a voz de Deus e se acham mais espirituais que todo mundo. Devemos manter o nosso espírito sempre em ação e em contato receptivo com Deus, resistindo constantemente a Satanás. Devemos atacar Satanás incessantemente, pois assim evitaremos que ele nos ataque. É um combate diário, pedindo ao Senhor que destrua todos os planos que o diabo queira executar. Diariamente, devemos abrir nosso espírito ao Espírito Santo e resistir continuamente ao inimigo, mantendo nosso espírito mobilizado e nos fortalecendo a cada dia. A vida espiritual é uma vida entregue totalmente ao serviço de Deus e vivida em total desinteresse por sua própria felicidade. Quando um cristão é carnal, vive para si mesmo e para sua própria satisfação. Ele tem pouco valor para Deus, pois só quando morre para o pecado e para a sua própria vida será apto para ser usado por Deus. Devemos batalhar continuamente contra o inimigo de Deus, atacando-o sempre, sem nunca nos tornar passivos. Vivamos ativamente para servir a Deus.